Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula do concurso do Banese. Aqui a gente está trabalhando sobre conhecimento e sobre o estado de Sergipe para essa prova. A aula que nós vamos dar hoje está lá no teu edital, então repito, leia o edital, olhe direitinho porque isso é muito importante. Ela fala sobre a evolução das economias fundadoras e a gente vai tratar exatamente sobre isso abordando o contexto do estado de Sergipe. Aí dizer para você que curta, comente e compartilhe. Chegou até aqui, tá gostando dos nossos vídeos? Já deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, beleza? Dizer também que nós temos uma apostila disponível para o concurso do Banese. Ela está completamente atualizada com conteúdo e questões. Então você que quer um material completinho de conteúdo e questões, fala com a gente, porque com certeza isso vai ajudar muito na sua aprovação. Beleza, meu povo? Então vamos embora para o nosso conteúdo. Quando a gente fala sobre economias fundadoras, nós estamos falando sobre o período colonial, certo? E aí, o começo dessa colonização em Sergipe, ela vem século XVI e XVII, beleza? Então, quando Sergipe torna-se, né, uma capitania, né, quando ele foi de fato ocupado ali por Cristóvão de Barros, qual era a importância de Sergipe naquele momento? Ela era um elo, Sergipe del Rei, um elo entre a principal economia, capitania que produzia economia do Brasil, que era Pernambuco, e a capital do Brasil, que era Salvador. Então era esse entreposto comercial que era Sergipe, beleza? E aí duas economias fundadoras são cruciais nesse momento. Eu quero que você lembre duas. A primeira, que é a pecuária ou gado, certo? Então a criação de gado, boizinho, vaquinha, essa criação de gado, a pecuária é muito importante. E a segunda, que é a cana de açúcar. São essas duas que eu quero que você pense. Então vamos por partes para a gente entender. Primeiro, a pecuária, ela é a primeira economia. Por quê? Porque o gado, ele era importantíssimo para produção de alimento. Então gado, obviamente, ele é um alimento. E também para a atração animal. Tanto de levar os produtos, então eu preciso botar na carga do boi para levar os produtos para os diversos locais, então o transporte de todo tipo de carga, viu? Então entenda que naquele tempo toda a carga era transportada por boi, basicamente, né? E também mais uma coisa que era utilizada, que era a tração nos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco. Aí, por que Pernambuco não tinha uma pecuária tão forte? Veja, Pernambuco vai ter mais para frente uma pecuária forte, sendo que nesse momento no Brasil, basicamente só esse litoral ele era ocupado. O interior não era. E você não podia botar o gado no litoral, porque o que tinha no litoral? A cana-de-açúcar. Então a importância dessa pecuária extensiva em Sergipe foi crucial para ajudar a aumentar a produção açucareira em Pernambuco e no Nordeste brasileiro como um todo. Entenderam isso? Então, além de toda essa utilização, a gente tem mais uma coisa que é importante para a produção do gado, que é o couro. E aí, minha gente, eu quero que você já faça uma ligação entre antigamente e hoje em dia. Nós temos no Nordeste brasileiro ainda uma forte presença da pecuária. Onde? No sertão. Vamos lembrar das músicas do Luiz Gonzaga, quando ele fala, um vaqueiro, tinha 10 boizinhos, quase nada, várias vezes que ele fala do couro, gibão. Quando a gente pensa num sertanejo, a gente pensa em alguém que tem couro em todos os lugares do corpo, né? Aquela roupa, aquele gibão, o alforje, aqueles elementos que estão muito voltados do couro, porque tem o quê? A pecuária extensiva. Além disso, qual é a comida que a gente vai olhar para o sertão e vai dizer? Além da carne de bode, é verdade, né? A gente pensa logo no bode, que aí é um bicho que é um animal que é da região, certo? O bode, ele é sertanejo, mas o gado, ele foi levado para o sertão. E aí, quando a gente fala no sertão, a gente pensa na charque, na carne de charque, que era um alimento muito consumido. E por que a charque, ela é um alimento tão consumido no sertão? Naquele momento, mas hoje em dia também continua a tradição. Porque a charque, por ela ser desidratada, por ela ser muito salgada, ela é um alimento que dura muito tempo. Então, hoje em dia, é que a gente tem geladeira, consegue colocar o alimento para durar mais tempo. Naquele tempo, não. Então, o alimento ele tem que ser bem seco para durar mais tempo. Beleza, meu povo? Então, essa relação, ela é crucial para a gente entender. E, além disso, vamos lá, eu falei aqui, ó, do couro,
da carne, que é a alimentação, e da tração animal. 3 importâncias do gado que vão estar presentes em Sergipe, certo? E que vão ser importantes tanto para Pernambuco quanto para a Bahia também, ok? Além de tudo isso, ele tem uma importância grande na interiorização da região. Significa esse avanço para o interior. Se eu avanço para o interior, quem é que estava no interior? Os povos indígenas. Não esqueça disso. Então não é que avançou para o interior sem enfrentar nenhum percalço. Não, os povos indígenas estavam lá e foram massacrados. Inclusive a gente tem um período da história do Brasil chamado de Guerra dos Bárbaros, que é quando essa população, exatamente dos povos indígenas, eles vão ser massacrados. Lembra daquilo que eu falei sobre os indígenas da catequese? Foi quando teve uma autorização da coroa para perseguir e matar qualquer população indígena do interior. Para que isso? Para expulsar eles ainda mais para o interior e para você poder ocupar esse interior. Com o quê? Com gado. Então, o gado do interior, hoje, ele tem a ver com a ligação, ele tem uma ligação com a expulsão e o massacre dos povos indígenas que habitavam essa região. Principalmente os povos indígenas Cariri. Por isso que hoje a gente chama o sertão de Sertão do Cariri. Entenderam isso? Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Música de Luiz Gonzaga. Aqui a gente fala de música porque todo mundo já ouviu essas músicas, né? Alguma vez na vida. Pausa para água. E para dizer que você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem clicar no pitoco, deixar aquela curtida, deixar aquele comentário, mandar no grupo, espalhe o boato, posta no Instagram, marca o professor, faz essas coisas que fazem o nosso vídeo chegar cada vez mais longe. A outra forma que você pode ajudar é adquirindo um dos nossos materiais ou quando você também contribuir com qualquer valor através do Pix, que fica sempre aqui na descrição. Beleza? Vamos embora. Segunda economia muito importante, cana-de-açúcar. A cana, ela é crucial. Por quê? Nesse momento, a cana era o principal produto do Brasil. A cana, meu povo, ela era muito cara, certo? A cana era o chamado ouro branco. Então, você tinha uma produção açucareira gigantesca no Nordeste brasileiro, por conta das condições edáficas, né? Clima e solo, clima quente e úmido, solo massapê, que é essa terra roxa, o solo do nosso litoral, era o local perfeito para plantar cana-de-açúcar. A cana, por sua vez, né, o açúcar, ele era muito caro na Europa. Então, qual era a relação? Você faz a cana, né, você tem um processo de produção, exporta para ser refinado e distribuído na Europa, e você vai ter, com isso, criar um ecossistema rico aqui na região. E a forma de produção tem 4 características, que a gente vai chamar de plantation. O plantation tem 4 características. Primeiro, monocultura. É plantação de cana-de-açúcar. Você não tem assim uma diversidade gigantesca de produtos. Não, é cana. O professor não produzia mais nada, calma. Produzia em pequena escala. Sobretudo a mandioca, que vai ser o produto para alimentação. Então a mandioca, a nossa macaxeira, se você for do Sudeste estiver assistindo, for fazer esse concurso do Banese, é o aipim, certo? É o aipim. E a charque, eu falei que o charque é a carne seca, tá certo? O Brasil é muito grande, cada lugar tem um nome diferente, né? Então isso a gente vai observar, a produção açucareira, ela vai aumentando a sua importância. Então a primeira coisa, monocultura. Primeira característica. Segunda característica, exportação. A cana-de-açúcar ela é feita para mandar para fora. Então quer dizer que 100% do produto era exportado? Não, mas ele era feito para exportação. Ele era feito para mandar para fora. Até porque a imensa quantidade de açúcar que era produzida aqui não tinha como ser consumida toda aqui, certo? Não tinha como ser consumida até todo mundo morrer de diabetes, né? Mas assim, não tinha como ser consumida toda aqui. Você vai tendo um processo de produção para fora. Esse era o momento. Ficava uma parte aqui? Ficava, inclusive, os usineiros. A ideia de você consumir muito açúcar, a cachaça, né, que é uma característica também do Nordeste brasileiro, tudo isso está presente aqui, mas era uma produção para fora. A outra característica é o escravismo. A base do trabalho da cana-de-açúcar era a escravidão. Era a base da
produção açucareira. Então, só tinha escravo? Não. Tinham escravos, era a imensa maioria, mas também tinham o feitor, tinha também o mestre do açúcar, que eram pessoas, inclusive, trazidas de regiões, como, por exemplo, as ilhas do Atlântico, certo? Então, a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores, onde você vai ter ali uma produção açucareira, mas era em menor escala. Quando chega no Nordeste é que você vai ter uma produção em maior escala. Então, Sergipe estava inserido nisso, e uma grande presença de escravidão. Beleza? Então, tem muitos escravos. Isso se casa muito com o que a gente falou na aula passada sobre os quilombos. Então, onde tem muito escravo, você vai ter também grandes fugas e você vai ter também uma forte presença quilombola nessas regiões, beleza? Então, monocultura, exportação, escravismo, escravidão e latifúndio. Grandes posses de terra. Sabe quando você está viajando por interior e aí você vê aquela cerca que não acaba mais, um terreno gigantesco? Pronto, isto é um latifúndio. É essa relação que vai acontecer nesse processo, tá bem? Então, essa relação aí do latifúndio. Essas características você anota, tenho certeza que você assiste a aula de caneta e papel na mão, isso é uma aula, então caneta e papel na mão, certo? Para você anotar essas características que são cruciais para entender, tudo bem? E quando eu digo assim, é escravidão, mas não é só escravidão, porque a banca às vezes ela gosta de cobrar isso, de dizer assim, todos os trabalhadores eram escravos, aí você vai dizer, não, me ajude, não, nem todos, mas a base do trabalho era escravo, beleza? E aí um momento importante, um adendo. E o algodão, professor? Porque Sergipe teve uma grande produção algodoeira. É no século XVIII para o XIX. A gente está falando, o edital falou, as economias fundadoras. Quando eu for falar do Sergipe lá do século XVIII e XIX, aí eu falo do algodão, beleza? Então, isso vai acontecer. E aí, o que acontece Sergipe vai ser invadido pelos holandeses. A gente vai falar sobre isso. Mas Sergipe é invadido pelos holandeses, não é? Então, só que o que vai acontecer? Quando os holandeses saem do Nordeste brasileiro, eles vão produzir açúcar nas Antilhas. Quando eles começam a produzir açúcar nas Antilhas, o preço do açúcar cai. Quando o preço do açúcar cai, crise. Então, o momento do açúcar ele vai até ali o século XVII. Quando vai final do 17, começo do 18, você já começa a ter uma troca do ciclo econômico brasileiro. Sai açúcar e entra o ouro, porque no mesmo momento que o açúcar está em decadência, o ouro é encontrado nas Minas Gerais. Então Portugal ele começa a gastar mais dinheiro, a investir mais na região das Minas Gerais. Essa relação que vai acontecer aí nesse momento, beleza? Então a gente vai ter também uma crise do açúcar que vai permear durante muito tempo. E outra coisa também, quer dizer que acabou o açúcar em Sergipe? Acabou o gado em Sergipe? Não, são economias fundadoras, mas ainda hoje você tem presença de plantações de açúcar e ainda hoje você tem um gado muito forte, sobretudo no interior do estado. Beleza? Então, essa relação é importante. E aí, duas coisas que eu quero que você lembre. Não esqueça. Ciclos econômicos. Ouro e café. Sudeste brasileiro. Cuidado para na sua prova não dizer que encontrou ouro em Sergipe, plantava-se muito café em Sergipe. Não. Economias fundadoras, gado e cana. No século XVIII para XIX, algodão. Essas são as principais economias de Sergipe. Quando vai no século XVIII ali para frente, você vai ter o açúcar e o café, o ouro e o café no sudeste brasileiro, não é com a gente, não é com o Nordeste. Beleza, meu povo? Espero que tenham gostado, tamo junto, forte abraço e não se inscreve em se inscrever, curtir, falar comigo aqui no WhatsApp para conseguir a apostila, beleza? Tamo junto.